Você vai participar de uma entrevista de emprego que envolve negociação e metas. Então fique nesse vídeo porque nós vamos ensinar como responder uma das perguntas que é mais comum para entrevistas nessa área. E qual que é a pergunta, Nicolas? Como você lida com pressão? Agora doeu. Essa agora. Agora já era pra mim. Agora já era. O prazer em ajudar é o que nos torna excepcionais. RH Mais Talentos. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nicolas Taylor, sou o editor aqui do canal, trabalho na RH Mais Talentos e estudante de Recursos Humanos. Olá, ser de luz, tudo bem? Magá Costa aqui, sou especialista em gestão de pessoas, sou coach, sou a diretora da agência RH Mais Talentos. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva já e ative o sininho das notificações. Minhas filhas estão indo para a casa da avó às 4. O manuscrito tem que estar aqui às 3. Claro, E gostaria do meu almoço em 15 minutos. sem problemas. Certo, eu tenho 4 horas para conseguir um manuscrito. O restaurante que ela gosta. Esse é o nosso primeiro vídeo no ano de 2022, então eu espero que nesse ano nós possamos ajudar mais pessoas e que você seja o próximo, né? Seguindo as nossas dicas que a gente traz aqui no canal para entrevista de emprego, LinkedIn e outras dicas voltadas para a área profissional, que você consiga ter muito sucesso, né? E consiga se recolocar se você está buscando uma oportunidade de emprego, que você consiga se recolocar no mercado de trabalho. O ano de 2022 pode ser o seu ano. Então, Nicolas, vamos trazer o que o pessoal quer saber. Como responder a essa pergunta que é muito utilizada, a gente também utiliza muito, né? Sim. Essa pergunta que o pessoal tem muita dificuldade em responder. Como eu disse, né, ela é muito comum, principalmente aí nas vagas na área de cobrança, área de vendas, né? São vagas que envolvem negociação, a pessoa tem que ser persuasiva e ao mesmo tempo tem uma cobrança em cima disso do supervisor, do gerente do departamento. Metas, né, Isso, Nicolas? exatamente, de bater metas. Então, você precisa estar preparado para responder esse tipo de pergunta se você vai concorrer a vagas nessa área. Então, vamos lá pra gente. Magai, como que geralmente os candidatos têm trazido isso nas entrevistas, quando a gente pergunta? Nicolas, hoje em dia os candidatos acabam trazendo uma resposta assim de uma forma rasa e de uma forma que não mostra que ele realmente sabe trabalhar sob pressão. E aí, Nicolas, as pessoas vêm com um tipo de resposta assim, que hoje em dia em qualquer vaga ou qualquer empresa tem trabalho sob pressão e que eles às vezes trabalham super bem, eles se dão super bem com o trabalho sob pressão. Mas na verdade, muitas vezes a pessoa não sabe trabalhar, né? Então tem que evitar esse tipo de resposta clichê, né? A gente sabe que nem todas as empresas têm essa cultura, né, de trazer pressão para o ambiente de trabalho e também, né, como é uma resposta comum e é uma resposta que quer saber como que você age em determinada situação, você tem que trazer exemplos de como agir nesse momento. Ou de como a pessoa, trazer um exemplo assim concreto, né, Nicolas, de quando ele teve que trabalhar assim com metas, com prazos definidos, trazer para a entrevista dando um exemplo real de uma situação que ele viveu. Às vezes ele fala que sabe trabalhar sob pressão, Nicolas, e às vezes o entrevistador percebe e naquela hora faz uma pressão com um tipo de pergunta mais incisiva, onde você tem que realmente provar e mostrar que você sabe trabalhar com situações adversas e você não consegue se sair bem. Podemos dizer, né, que existe duas maneiras, né, duas formas de lidar com o trabalho sob pressão, né? Um é usando a sua habilidade de comunicação e o outro, Nicolas, seria a habilidade de você lidar com processos, né, com método. Então você pode trazer, né, qual que é a sua habilidade, qual que é a forma que você lida com isso, com a comunicação ou com a organização. E aí você usando a habilidade de comunicação como exemplo, né, você tem que trazer alguns exemplos de como você usa a sua comunicação para poder argumentar, né, para poder negociar
os prazos que você tem para entender as demandas. E às vezes, né, Nicolas, eu já vi muitos casos de a pessoa ter 2 chefes diretos, né? Um pede uma coisa, a outra pede outra. Então você tem que ter a habilidade de saber o que é urgente, né? O que pode deixar um pouquinho para depois, ou o que você precisa entregar para ontem. Então, o que for mais urgente, você tem que mostrar essa habilidade de saber priorizar as tarefas, né, Nicolas? Exatamente, é onde entra, né, a segunda habilidade que você pode usar como exemplo, que é a habilidade de organização e priorizar tarefas. E como essa é uma vaga, né, que exige poder de persuasão, esses tipos de vaga geralmente exigem esse tipo de habilidade, negociação, você vai né? trazer na entrevista também, dentro dessa resposta de como você lida com pressão, como que isso te torna o candidato ideal para a vaga, né? Por que você atende a esse requisito de lidar com pressão? Porque se a empresa está perguntando, provavelmente essa é uma habilidade que a pessoa precisa ter. Exatamente, é uma habilidade que eles estão avaliando, né, Nicolas? Se o candidato tem ou não. Então, essa é a hora para você aproveitar e falar um pouco mais dessas suas soft skills, né? Que você tem, que vai contribuir para o desempenho daquela função nessa vaga que você está concorrendo. Então, tem muitas pessoas que dão resposta muito vaga e não aproveita, e não entende que essa é uma oportunidade, né, Nicolas, que ele tem para mostrar algo a mais. Nicolas, e você poderia dar também um exemplo para os candidatos, né? Porque às vezes as pessoas procuram esse tipo de vídeo para também dar um norte, né? Não para você copiar tudo que o Nicolas vai falar, o que a gente vai falar aqui e trazer para a entrevista. A gente sempre fala que na entrevista você tem que ser autêntico, mas a gente vai mostrar aqui, dar um exemplo de como seria uma resposta ideal para esse tipo de pergunta. Você pode dizer, né, que você é uma pessoa que, quando está sob pressão, procura priorizar suas tarefas, vendo quais demandam mais urgência e outras não, quais têm maior peso do que as outras, né, para você entregar para os seus supervisores ou para algum colega de trabalho que depende da sua tarefa. E também, né, você pode dizer que você utiliza a sua habilidade em comunicação. Se o prazo estiver muito apertado, se for necessário, você usa essa comunicação para negociar os prazos, para conversar com a pessoa que precisa dessa tarefa, para ver se consegue adiar para um pouquinho mais de tempo, né, para você conseguir entregar. Mas o ideal é que a pessoa consiga cumprir os prazos, né, Nicolas? E aí você pode até usar essa habilidade que o Nicolas falou, né, de negociar e tal, mas cuidado também para o recrutador não achar que você vai só ficar negociando, né, e não vai cumprir os prazos. Então você tem que demonstrar isso também na entrevista, que além de você saber negociar, você consegue ter foco, né, nos prazos, nas tarefas, para entregar dentro dos prazos. E aí você não esquece de trazer os exemplos, né, de vivências no mercado de trabalho. Se você nunca trabalhou, pode ser no ambiente escolar mesmo, de como você já lidou com alguma tarefa, alguma tarefa que você precisava entregar com urgência, com prazo apertado, e como que você lidou com isso, quando isso te gerou pressão. Eu acredito, né, Nicolas, por mais que, igual nós trazemos muitas vagas, nós temos muitas vagas de estágio, por exemplo, para ensino médio, pessoas que nunca trabalharam, mas elas são estudantes. Elas, com certeza, na escola, um professor ali falou, olha, eu preciso desse trabalho para amanhã. E o outro também, quando você está estudando, você não tem apenas um professor, você não tem uma prova apenas para fazer. Normalmente na semana de provas, né, provas de várias matérias. Então, como que você lida? Como que você prioriza? Traz isso para a sua entrevista e mostra para o recrutador como que você lida com esse momento como que você lidou e como que você lida com esse momento na sua vida, na sua carreira de estudante, né? Já que você nunca trabalhou, como que você lida com isso no seu dia a dia, com os trabalhos escolares? Gostou dessas dicas? Se fez sentido para você, não se esqueça de clicar no gostei,
Se você ainda não conhecia esse canal, caiu de paraquedas aqui, não se esqueça de clicar no botão de gostei e ativar o sininho das notificações, você possa ficar por dentro do conteúdo que a gente postar aqui, ok? Deixe aqui nos comentários também se você já ficou nervoso, ficou sem resposta quando o recrutador te fez esse tipo de pergunta. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.